Hello, friends. Olá, amigos! Hoje continuamos nossa jornada pelo maravilhoso livro O Grande Conflito, de Ellen G. White. Se você está apenas se juntando a nós, eu o encorajo a baixar este livro maravilhoso em thegreatcontroversyproject.org, onde está disponível gratuitamente e em vários idiomas. Hoje veremos o início da vida de Ulrico Zwinglio, conforme destacado no capítulo 9, intitulado A Luz na Suíça. Apenas algumas semanas depois de Martinho Lutero nascer na cabana de um mineiro na Alemanha, Ulrico Zwinglio nasceu na cabana de um pastor nos belos Alpes suíços. Crescendo entre o cenário deslumbrante das altas montanhas e a beleza estonteante dos prados alpinos, a jovem mente de Zwinglio foi impressionada com a sensação da grandeza, poder e majestade de Deus. Junto com estas cenas magníficas, o menino foi abençoado por ter uma avó devotada, que compartilhou com ele histórias bíblicas inspiradoras, que ela colheu cuidadosamente ao longo dos anos. Essas histórias causaram uma grande impressão em Ulrico. Desde cedo ficou claro que Zwinglio tinha uma mente aguçada e aos 13 anos foi enviado para estudar na cidade de Berna, onde ficava a escola mais distinta da Suíça. O jovem adolescente logo se destacou por sua habilidade natural como orador e escritor e seu gênio para música e poesia. Isso atraiu a atenção dos frades dominicanos e franciscanos que tentaram atrair Zwinglio para se juntar a seus mosteiros e se tornar um monge. Felizmente, o pai de Zwinglio recebeu a notícia das intenções dos frades e orientou seu filho a voltar para casa imediatamente. Zwinglio obedeceu ao pai e voltou imediatamente para casa. Depois de um tempo, porém, continuou seus estudos, dessa vez na cidade de Basileia, e foi aqui que Zwinglio ouviu pela primeira vez sobre a maravilhosa graça de Deus. Um de seus professores, chamado Wittenbach, que ensinava línguas antigas, foi levado às Sagradas Escrituras enquanto estudava grego e hebraico. Por meio de seu próprio estudo, ele descobriu por si mesmo a verdade do Evangelho. Ele compartilhou esta luz divina com seus alunos, declarando que existe uma verdade mais antiga e de valor infinitamente maior que as teorias ensinadas pelos escolásticos e filósofos. Esta antiga verdade era que a morte de Cristo é o único resgate do pecador. O coração do jovem estudioso vibrou com esta boa notícia e ele levou esses pensamentos consigo ao concluir seus estudos. Embora ordenado sacerdote, Zwinglio continuou em busca da verdade divina. Nós lemos no livro O Grande Conflito que ele se submeteu à Bíblia como a palavra de Deus, única regra suficiente, infalível. Viu que ela deveria ser seu próprio intérprete. Continuando, lemos: não ousou tentar a explicação das Escrituras a fim de sustentar uma teoria ou doutrina preconcebida, mas mantinha como seu dever aprender o que constituem seus ensinos diretos e óbvios, e invocou a ajuda do Espírito Santo, que declarou ele o revelaria a todos que o buscassem com sinceridade e oração. Vejam, amigos, Zwinglio enfrentou um dilema com o qual muitos ainda se deparam hoje, isto é, acreditar no sofisma oferecido pelo mundo ou confiar na pura palavra de Deus. Na época de Lutero e Zwinglio, era comumente ensinado que apenas os altamente instruídos e a própria Igreja Romana eram capazes de interpretar a Bíblia para as pessoas comuns. E hoje, alguns afirmam que apenas os altamente instruídos podem realmente entender e interpretar a Bíblia e que são apenas as pessoas de mente simples que aceitam a Bíblia como ela é lida. Ainda assim, toda a reforma foi construída sobre a leitura simples da Palavra de Deus.
Descrevendo sua própria experiência, Zwinglio escreveu: "Quando comecei a devotar-me inteiramente às escrituras sagradas, a filosofia e a teologia sempre me sugeriam disputas. Finalmente cheguei a esta conclusão: deves deixar toda a inverdade e aprender a significação de Deus unicamente de sua própria e simples palavra. Então comecei a rogar a Deus a sua luz, e as Escrituras foram se tornando para mim muito mais fáceis." Amigos, como adventistas do sétimo dia, nós, junto com muitos grandes reformadores como Martinho Lutero, Ulrich Zwinglio e outros, aceitamos a Bíblia como ela se lê, pedindo a orientação do Espírito Santo, comparando Escritura com Escritura e permitindo que ela interpretar a si mesmo. Nós o vemos como uma luz brilhando na escuridão. Como lemos no Salmo 119, 105, "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos." A Bíblia é o fundamento de todas as nossas crenças. De fato, nossa primeira crença fundamental afirma: as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina através de santos homens de Deus que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a infalível revelação de sua vontade. Constituem o padrão do caráter, a prova da experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Meus irmãos e irmãs, agora é a hora mais do que nunca de nos apoiarmos na Palavra de Deus. Agora é a hora de estudá-la com oração, meditar sobre ela e segui-la, assim como os primeiros reformadores fizeram. Deus está nos chamando hoje para estarmos fundamentados em Sua Palavra e para compartilhar corajosamente Sua verdade com um mundo que precisa desesperadamente de Sua luz. Convido você a orar conosco agora mesmo. Pai do céu, obrigado por nos concederes ao longo dos séculos a palavra inspirada de Deus. Estes 66 livros de incrível instrução, repreensão, correção, admoestação e esperança, que são o fundamento sobre o qual baseamos a nossa compreensão de Ti. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo que nos ajuda a entender a Bíblia. Te agradecemos pelo método comprovado de versículo sobre versículo, linha sobre linha, preceito sobre preceito, permitindo que a Bíblia se interprete. Te agradecemos por podermos ler a Bíblia e aceitá-la como a lemos. Tuas promessas são a certeza de que tuas profecias são absolutamente sólidas como uma rocha e teu conselho para nós é infalível. Obrigado, Senhor, pela palavra de Deus. Ajuda-nos a lê-la, a promovê-la, a compartilhá-la e a acreditar nela. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amen.